Olá pessoal, se inscreva no canal, compartilhe, dê o like pro vídeo subir e vamos lá. Esse aqui é dessas caixas, né, mais deitada. É um DDR3, é os que estão usando agora. Então, a memória dele é um pouco cara, né? Esse é 1 GB, 2 GB, então ele deve ser um pouco baixo o processador. Mas é o seguinte, passa térmica totalmente seca. Por ser deitado, a fonte, ela é daquelas mais caras. Daquelas fontes já meio que modificado, né? Não é daquelas fontes quadradas, ó. Daquelas já bem certinho para poder pôr nesse tipo de máquina. Então assim, é um DDR3. Como foi, tá uns 800, 900 reais hoje, ou um pouquinho mais, né? Memória tá um pouco cara, processador. E aqui é o seguinte, como sempre, né? 1, 2, 3, 4. Você viu que foi aqui nessa região. Por quê? Porque aqui esquenta. Se não tiver uma boa ventilação, aqui tem a ventilação tanto é que aqui não estourou nenhum. Porque aqui tem a ventilação. E não tiraram o HD, né? O drive deixaram, só que o drive, pelo que eu vi, ele tá ruim, né? Não tá gravando. Depende da máquina também, né? E por que eu vi que era um DDR3? Porque é o seguinte. Esse é um DDR2. E aí quando você coloca aqui, não vai... É a mesma coisa do DDR1. DDR1 eu acho que é um pouquinho mais pra cá. Quando for diferente, você não souber, né? Você vai pegar o seu, vai ver qual que é a diferença. Aí você vai ver. Por isso que é bom você ter um DDR2 também. Ou você verifica no computador, vai estar lá a foto, né? E você põe a sua em cima e você vai identificar se é DDR2 ou DDR3. Ou se você tiver aí ainda DDR1. Processador DDR2 e 3 já são desses assim, ó, sem os pinos. DDR1 é com pino ainda. Esse aqui era aqueles 98, 97, 2000. Acho que até 2000 tinha ainda. E aqui era o DDR1, que era com pino. DDR2 são sem pinos. Porém, não é em todas as máquinas, tá? Você tem um processador de 3 MHz. Já é um processador alto. Vai ter máquina que vai funcionar. Porém, ele esquenta um pouco mais. Tem máquina que não vai esquentar muito, vai sobrecarregar e ela auto se desliga. Mas são raras as máquinas que você consegue pôr um processador DDR2 num DDR3, certo? E quando você pegar o processador DDR3 e pôr num DDR2, talvez não ligue e é muita tecnologia para a máquina e vai esquentar a máquina. Então cada um tem o seu. Mas se você estragou o processador de repente, de vez em nunca, não é aconselhável fazer esse tipo de coisa. Tem lá um processador DDR2, 3 MHz, tem que ser alto, porque processadores mais baixos não vai adiantar. 2 MHz, 2,5, tem que ser 3 ou 3.200. Você pode pôr e dá para usar, ele esquenta um pouco mais. Você põe uma ventoinha a mais, em uma outra caixa, é claro, que por isso que eu deixo as minhas abertas, porque os meus abertos, né? Que esquenta e acontece isso. Aqui foi aquecimento dessa parte desses outros aqui. Aí estufou. Eu vou trocar porque é um DDR3. Vou ver. Dá para uma placa de vídeo também, ó. Ou até outra. Não sei qual que é esse aqui. Que tem uma a mais aqui. Mas dá para uma placa de vídeo. Não precisa ser aquelas placas.
pode também trocar de caixa, né? Mas aqui já tem o formato dos parafusos, né? Quando você põe em outra caixa, não vai estar direito. Aqui que aqui é parafusado, né? Ó. Então, deixo aberto e vai ventilar normalmente. Vou usando. Se você for fazer para cliente, não vai durar tanto assim. Vai durar uns 6 meses, que vai fechar, né? O cliente não vai deixar aberto, que por isso que esquenta. Porque não tem tanta vazão de ar, eu só tenho aqui atrás. A caixa ela tem que ser grande. E tem a fonte também que é muito esquenta demais. E aqui só tem uma vazão de ar, pra cá e pra cá. E o que aconteceu no meio que esquentou mais, estragou os processador, ó, os capacitor. Trocar pasta térmica, limpeza, né, claro. Certo que foi comprado e não trocaram a pasta térmica, ó, secou. Que o calor ele vai pro de alumínio, né? De alumínio também, eu já falei, tem que ser de cobre. O meio melhor ainda, porque o calor ele vai pra cá e fica. No caso de alumínio, ele vai e volta. E se tiver pasta térmica seca, aí vai esquentar mais ainda. Então, processadores tem a sua diferença também, né? Que eu falei, que é os DDR3. No caso, não tem como você identificar, porque é sem pino, né? Mas aí você identifica pela escrita, né? Dual Core tem DDR2 também. Mas por isso que eu sempre separo. Pra saber qual que é qual. Que aí não que eu também às vezes me confundo. Sei bastante, mas me confundo, né? Como eu tenho um DDR3 aí eu fui ver as placas e vi que era um DDR3. Então eu tenho aí que eu tiro sempre das placas, né? Os capacitor. Mas assim, capacitor de DDR2, mas também serve, porém pode ser que aconteça, eu troquei, né? Não tem nenhum outro do mesmo tamanho. Pode ser que outros aqui estourem porque ou os daqui, né? Porque tem um capacitor usado. Então vai dar diferença aí na alteração da energia. Aí você tem que medir com multímetro para poder soldar essas coisas. Por isso que estragou, compensa comprar outra. Não compensa arrumar. Você vai pagar um DDR3, 200, 300 para arrumar. Aí depois tem que comprar outro. Sendo que você pode com 400, 500 comprar um aí usado e pronto, né? Mas é isso aí. Meu pai pegou lá no ferro velho. E aí eu fui ver e era um DDR3. Vou ver, eu acho que o processador é um pouco baixo, mas dependendo, né? Você pode pôr um pouco mais de memória. Então, esse aqui é Dual Core 2700. Se eu tivesse um outro de 2900, dava para mim pôr, porque dá para mim aumentar até 200 MHz independente de DDR2, 3. Aí os 4 o DDR4 aí que deve ter por aí, eu já não sei como é que funciona ainda. Mas né, não tem muita diferença não. DDR1 dá para trocar DDR2 e DDR3. Se não funcionar, você volta o anterior, porque pode acontecer disso aí. É raramente a máquina, né? Mas pode acontecer de estragar, de não dar imagem, né? Aí você volta pro mesmo processador. Ou tá implicando que não tá ligando, né? Tá dando conflito, alguma coisa assim. Então, eu posso pôr um de 4 GB ou 3 GB, né? Que aí eu posso, se o computador responder com essa memória, né? Primeiro eu ponho essa, aí eu pego e ponho a outra. E 64 bits, né? Porque é para poder
ele reconhecer que o DDR3 já é 64 bits. Aí sim você pode pôr o... Põe 64, subiu os 4 GB de memória. No caso eu vou pôr só 3, aí depois eu posso pôr 32 bits. Se caso eu tiver alguma coisa que não rode, eu ponho 32 bits. Ou os dois, 64 e 32. Mas 64 já suporta bastante conteúdo. Então é isso aí. Olha os grampinhos se não tá amassado. Vai ficando por aqui. E fui.